A ausência paterna é uma ferida silenciosa que acompanha muitos adolescentes. Ela impacta vínculos, autoestima, identidade e quase sempre aparece quando menos esperamos. Hoje nós vamos conversar sobre essas marcas e como reconstruir emocionalmente aquilo que ficou para trás. Fica comigo porque esse episódio pode te ajudar a reencontrar esse alguém que ficou lá atrás ou até entender a si mesmo. Seja muito bem-vindo ao Conversa com o Paulo. Eu sou o Paulo de Deus, sou psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental e hoje nós vamos falar de um tema muito delicado, urgente e necessário. Nós vamos falar de ausência paterna na construção da identidade de adolescentes. Para essa conversa tão necessária, eu convidei a pastora Emily. Ela é estudante de psicologia e nós vamos juntos ao longo dessa próxima hora conversar a respeito desse tema. Seja muito bem-vinda, Emily. Que seja um tempo proveitoso para você, para nós e para todos os nossos ouvintes que irão nos acompanhar. Paulo, eu que te agradeço, muito prazer, estar aqui. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de ter sido convidada e quando olhei o tema que você me propôs, eu fiquei muito feliz, porque é um tema muito pertinente, que me atravessa, que eu gosto de estudar e nas minhas vivências, na prática ali com os adolescentes, eu vejo que é um tema muito relevante e necessário de ser falado mesmo. Ok, Emily, obrigado. Na minha fala eu acabei não introduzindo também de que você é uma liderança em meio a jovens e adolescentes na igreja onde você pastoreia. Isso é de fundamental importância aqui para o nosso diálogo, tá bom? Então, fica bastante à vontade para que você possa trazer essas suas vivências, suas experiências. Isso vai ser muito importante e vai agregar bastante aqui a nosso bate-papo sobre o tema. E eu queria já te fazer a primeira pergunta, Emily. Queria que primeiro você, de fato, se apresentasse, trazendo esse seu conteúdo enquanto pastora e líder, e que nos contasse um pouco como é que esse seu trabalho com adolescentes, como é que esse tema paternidade aparece no dia a dia desses grupos que você acompanha e lidera. Sim. Eu sou a Emily, eu tenho 28 anos. Eu costumo falar que eu saí dos adolescentes, mas eu nunca saí, na verdade, porque quando eu deixo de ser adolescente, eu já entro ali participando ativamente da liderança de grupos de adolescentes, de eventos de adolescentes. Então, desde muito nova, já comecei a participar como liderança, ouvir esses adolescentes, ouvir as dores, as dúvidas, e fui traçando nesse caminho algo interessante, que fui percebendo essa demanda da paternidade. Eu ainda, com 23 anos, eu me tornei, na igreja metodista a qual eu pertenço, Sim. Me tornei conselheira regional de adolescentes da 7ª região, que é parte do Rio de Janeiro. Então, o grupo aumentou. Me vi, liderando na coordenação de um evento de adolescentes com 600 adolescentes. É algo muito expressivo. Sim. E nessas trocas e nesse dia a dia, eu fui vendo como o tema da paternidade era um tema delicado. Era um tema que era muito presente na realidade de vários adolescentes. E eu comecei a me interessar, Tanto é que, ainda nova, eu li um livro que, desde o dia que eu li aquele livro, a minha concepção sobre o cuidado do adolescente mudou. Que é o livro do Luiz Hermínio, Paternidade para as Nações. E ele fala sobre como o tema paternidade é um tema que precisa ser falado, que precisa ser trabalhado dentro das igrejas, porque atravessa muitos adolescentes. Verdade. E essa ausência da paternidade, isso aparece em comportamentos, na forma como eles se relacionam com a autoridade, na forma como eles se sentem inseguros por muitas vezes, dificuldade de confiar, de se relacionar. Isso vai aparecendo diante das tensões da idade, dessa fase da adolescência, que é uma fase de muitas
tensões, de muitas possibilidades, incertezas, escolhas. Eu tenho que escolher o que eu quero ser pro resto da minha vida, né? Então isso vai, né, no meio dessas tensões, essa ausência da paternidade, ela flora, exatamente. Ela flora. E a saber, né, no contato você percebe isso. Sim. Não é isso? E quando esse seu desenvolvimento e evolução no seio desse grupo, começa você ainda adolescente. Isso é que é interessante, né? Então você tem um convívio com eles e você evolui para uma liderança, já avançando na idade, já com maturidade, com responsabilidade, né? Com a delegação. Muito interessante essa sua experiência, Emily. Queria que você, nesse contato, você falou um pouquinho a respeito dos sinais, mas queria que se desse um pouco mais de ênfase, né? Que sinais que você percebe que indicam, né, essa ausência paterna e ela começando a gerar impacto emocional? Como é que isso se manifesta? Nas falas, nas atitudes, nos vínculos? Como é que você percebe isso? Fala um pouco mais. Você já iniciou a sua fala, mas fala um pouco mais a respeito disso, por favor. Então, Paulo, no convívio diário, eu noto alguns sinais que aparecem de forma recorrente e eu posso pontuar alguns que eu consigo enxergar como os que mais aparecem, assim. Primeiro, adolescentes que demonstram um medo intenso de serem abandonados. Dificuldade de confiar, dificuldade de se entregar, né? De estar 100% envolvido em alguns relacionamentos, sejam eles quais for. Então esse medo, essa necessidade de ter sempre pessoas muito próximas, né? Essa dependência, esse medo de perder pessoas, isso é muito pontual que acontece. Também eu percebo uma dificuldade e uma tendência de interpretar frustrações como rejeição. Adolescentes porque frustração acontece com todos, né? Sim. Acontece com todo mundo. Sim. E esses adolescentes que apresentam essa ausência paterna, eles costumam interpretar essas frustrações como rejeição. Não consegue lidar com a frustração. Sim. Não consegue lidar com esse sentimento. Esse sentimento já aflora como uma rejeição, né? Sim. Outra também que eu percebo, a baixa autoestima. E isso é muito, muito presente. A baixa autoestima e a necessidade de provar o seu valor, né? De determinar que os outros olhem para você e aprovem você. A dificuldade de você mesmo enxergar esse valor em você, né? Essa identidade meio confusa, meio... não sei o que eu faço de fato, o que eu sou de fato. E essa baixa autoestima também é muito presente. Alguns eu percebo que têm atitudes mais impulsivas e agressivas de se proteger da dor. Como uma forma de defesa, né? Ok. E agem mais de forma impulsiva, agressiva, no intuito de se protegerem mesmo. A carência afetiva é algo muito presente. E essas manifestações eu percebo que não é apenas uma lembrança do passado, mas essa ausência paterna é algo que reverbera na forma como eles se relacionam, a forma como eles se enxergam e enxergam o mundo também. Sim. Eu costumo dizer, e eu sempre refleti muito nisso, que a figura do pai, eu vejo que a figura do pai, ela tem algumas funções, mas eu pontuo 3 aqui. Destino, dar destino, né? Proteção e segurança. Destino por quê? O pai não é que impõe algo, mas o pai orienta. O pai direciona esse destino, né? E uma ausência de pai faz com que esse adolescente ele se sinta perdido, ele se sinta inconstante, ele se sinta dentro de muitos papéis que ele começa a tentar assumir para ser valorizado, para ser visto. A falta de segurança tornam cada vez mais eles inseguros, né? Com um sentimento de insuficiência. E a falta de proteção, isso reverbera em uma vulnerabilidade muito maior, né? Um sentimento de exposição, aonde eles acabam
se expondo a situações que, na verdade, não faz sentido para eles. Mas porque essa proteção falhou em algum momento, eles acabam precisando alcançar algumas formas para conseguir se proteger, né? Sim. Interessante como você observa tudo isso em meio a tantos jovens, né? Porque acaba que esses pensamentos, quando eles se relacionam a essas crenças, né, de que ele foi abandonado, de que ele está sendo desvalorizado, de que há um espaço inseguro por conta de tantas incertezas que afloram ali, né, naquele momento, e essa necessidade também de poder se mostrar. Afinal de contas, eu existo, mas tem uma ausência. Sim. E quando essa ausência ela aparece, fica evidente, começa a gerar também algumas crenças, né, de que eu não sou importante, que eu me sinto abandonado. E acaba que os comportamentos eles acabam aparecendo de diversas formas, né? Você citou um deles, que às vezes para eu me legitimar, eu preciso ser um pouco mais impositivo, Sim, mais agressivo. sim. E para alguns não é assim, eu fico mais na retaguarda, menos exposto. E essas incertezas, essas dúvidas, essas crenças, esses pensamentos, muitas das vezes sem funcionar corretamente, né, usando uma linguagem disfuncionais, quando eles vêm para o espaço psicoterapêutico, é um momento importante para se construir, para se ressignificar novas formas de pensar acerca daquele indivíduo, naquela fase que ele está vivendo tudo isso, que você pôde observar nesse ambiente, não um ambiente eclesiástico, mas que traz para você toda essa percepção. É bem verdade que construir isso, né, ressignificar isso, essas crenças, esses pensamentos no espaço terapêutico, requer um espaço de segurança, Sim. requer um espaço de escuta. Isso é muito importante. Então, a prática terapêutica, ela traz esse caminho, né, de ouvir, de ressignificar, de desconstruir crenças, para que esse jovem possa avançar apesar da ausência. Sim. Ok? Queria avançar e te fazer uma próxima pergunta, Emily. Queria que você me dissesse como é que você percebe que o ambiente da igreja e a figura dos líderes podem funcionar como um contraponto saudável à ausência paterna. Há limites ou desafios, na sua opinião? Eu acho que a igreja, ela se torna, né? Esse ambiente eclesiástico, como você falou, se torna para muitos adolescentes um espaço de pertencimento, de segurança, de descoberta. Mas eu acredito ainda mais que a igreja, ela nos forja, e a fé, né, nos forja a entender o nosso lugar como filhos. Eu acho isso muito importante. Porque para ser pai, precisa ter filho, né? Sim. E aí, eu acho isso muito rico, porque desde quando eu era adolescente, eu até no meu Instagram, na minha bio do meu Instagram, nunca tirei uma frase que me marcou muito: descobrindo o poder de ser filha. Porque existe um poder em ser filho. E algo que diz nesse livro do Luiz Hermínio, Paternidade para as Nações, que é possível nós termos dentro do ambiente da igreja ministros, pastores que não são filhos. Sim. Que não sabem se colocar como filhos. E isso é muito poderoso. Saul, por exemplo, Saul amava o trono, Davi amava o pai. E isso é muito rico. Eu acho que o papel da igreja é fundamental para forjar nesse adolescente esse lugar de filho de Deus. Porque o Senhor nos olha, Ele não nos olha, você é melhor, você é pior, você tem um pai biológico presente, você não tem. Não, o Senhor nos olha de forma linear, né? O Senhor nos olha, exatamente. O Senhor nos olha e fala: são meus filhos. Eles são meus filhos. Todos. Todos são meus filhos.
E eu acho que esse é o papel da igreja, em forjar nesse adolescente a identidade de ser filho, de saber o seu lugar de filho. Porque nessa ausência, e como você falou, Paulo, essa ausência grita, tem muitos adolescentes que começam a tentar assumir papéis que não são para você assumir. E isso sobrecarrega o adolescente. Sim. E algo que eu acho isso muito, muito rico, assim, na potência que a igreja tem no forjar esse adolescente. Mas quando você me pergunta sobre esses limites e desafios, eu acredito muito que líderes, quando são bem preparados, podem funcionar como referências de cuidado, de estabilidade para esse adolescente. Só que tem uma linha muito tênue aí, e que a gente precisa falar, que esses líderes não podem ser bengalas. Sim. Gerar nesse adolescente uma dependência, sabe? Eu já tenho... Eu tenho uma experiência, por exemplo, de um adolescente que ligou para um líder e tá numa situação, numa tensão na escola, e ligou pro líder e falou: o que eu faço aqui? Isso não é uma liderança saudável, né? Porque a liderança tá ali para gerar autonomia, para gerar maturidade. Líderes e discipuladores, né, não forjam discípulos para si mesmo. Se eu, como pastora, eu forjo um discípulo para mim, eu tô errada. Eu tô fazendo com que eu seja uma bengala para aquele adolescente. Perfeito. Mas eu tenho que formar e forjar discípulos para Cristo. Sim. Porque assim como o pai biológico talvez falhou, porque... Sim. Por algum motivo. Por algum motivo, e todos nós estamos suscetíveis a falhar e a errar. Esse líder também pode falhar. Sim. Esse líder e também aí a pode... referência. Exatamente. E aí a referência, de novo. Então, quando nós formamos e forjamos discípulos para Cristo, Ele é um modelo perfeito, né? O Senhor é um modelo de Pai, Deus Emanuel, né? Deus conosco. Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho que esses limites e desafios é, de fato, lidar com esses limites éticos. Até onde eu vou, porque esse líder pode ser uma referência, mas ele não substitui o pai. Entendi. Não substitui. Essa é a minha visão, sabe? É interessante quando você traz essa reflexão e pensar que, mesmo nesse ambiente, né, eclesiástico, nós podemos trabalhar no jovem toda essa ideia, né, desse modelo de que há, de fato, sim, uma figura parental. Sim. Se ela está interna ou se ela está externa a ele, quando você traz essa referência de que todos somos filhos, porque há um pai, então eu acho que isso é interessante e a gente procura trazer isso também para um ambiente psicoterápico, mas sob uma outra ótica. Quando você fala de que o líder ele não pode ser bengala, porque esse jovem ele precisa ter formado sim nele uma autonomia para que ele possa ir. Sim. E aí quando ele vai para o mundo, para os diversos outros desafios que ele vai encontrar. Afinal de contas, quando você fala do discipulado, do ser discípulo, e aí o ser discípulo eu entendo que implica uma tarefa, um ir, um realizar, e esse jovem nesse caminho de buscar essa autonomia e desse líder consciente disso, traz para ele uma característica muito importante, que é a autonomia. Sim. Para que com isso ele também possa atender uma outra necessidade, que é estabelecer vínculos seguros quando ele for nessa jornada de vida que está por vir para esse jovem. Na verdade, naquele ambiente ele encontra essa segurança, mas ele vai estar em outros ambientes. E ele vai precisar encontrar segurança também. E muitas das vezes ele não vai ter para quem ligar. Então ele precisa construir nele, e o espaço da psicoterapia traz essa possibilidade para esse jovem. Dele poder entender o quanto é importante ele ir. Porque ele vai ter que ir, de fato. Né? Nas próximos ambientes, nos próximos locais, nas próximas atividades. E ele não vai ficar só ali. E não vai ter o tempo todo uma pessoa para ligar. Exatamente. Entende? Então é muito interessante o papel, sim, da igreja nesse sentido, dessa forma como você traz, da forma como você
observa nesse contexto de jovens. Muito interessante a sua prática e a sua percepção. E eu queria que você também me trouxesse, Emily, por favor, na sua visão, quando esse jovem chega na adolescência, e naquela fase mais turbulenta que a gente já falou, você enxerga marcas da infância ainda vivas ali, atuantes nos comportamentos? Você percebe isso? Como você percebe essa infância ainda ali aflorando, sendo manifesta nesse jovem? Como é que você percebe isso? Você percebe isso de fato? Sim, percebo. Muitas feridas que emergem na adolescência têm raízes e experiências na infância, né? E aí eu acho interessante, como nós já pontuamos, porque até então esse adolescente não tem conhecimento. Né? Na infância ali, aquilo pode ter passado batido. É uma inocência. Exatamente. Mas quando chega na fase da adolescência, de conflitos, de tensões, de escolhas, de dúvidas, de possibilidades, de essa construção de pertencimento, de autonomia, isso vai surgindo, né? E emergindo a ponto deles não conseguirem, talvez, entender, interpretar e nomear esses sentimentos, porque é algo novo que tem acontecido ali. Sim. Então eu percebo, por exemplo, eu vejo adolescentes que carregam a sensação de não terem sido vistos ou escutados na infância, né? Que gera essa insegurança. Eu percebo isso, Paulo, como algo muito recorrente, uma insegurança nessa geração, sabe? Nos adolescentes. Para se manifestar, para se posicionar. Exatamente. Inseguranças acerca de quem eles são. Eu percebo, em cada grupo que eles estão, eles acabam precisando se enquadrar naquele grupo e aí eles começam a mudar a forma como eles falam, como se vestem. Essa falta de segurança mesmo, de saber quem é, de saber como se posicionar. E isso é muito notório, né? Outros trazem dificuldades na regulação emocional porque tiveram essa ausência de adultos disponíveis para ajudá-los a nomear e organizar esses sentimentos. Isso é muito, muito incrível, né? Porque quando você tem uma figura, ainda que a figura do pai e da mãe vá falhar, com certeza. A gente precisa desconstruir, eu acredito que a gente precisa desconstruir essa ideia de nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. Não, é uma construção. Não é um botão que você clica e de repente, pronto, sei tudo sobre maternidade, sobre paternidade. Como se tivesse um manual também prontinho ali, né? Exatamente. Aquela criança nasce e ali tá um processo de construção daquela mãe, tornar-se. Exatamente. Vou me tornando, vou descobrindo, vou lidando com aquele ser, né? Vou lidando com o novo. E isso é muito presente na sociedade, essa culpa que se carrega, né, no maternar, no paternar. Eu acredito muito nisso. Sim. E eu acredito também que esses adultos disponíveis, eles ajudam a organizar os sentimentos, a mostrar para essa criança esses pensamentos automáticos, né, que vão surgindo, que vão gerando sentimentos, que vão gerando comportamentos e que vão se tornando um ciclo repetitivo, talvez. Sim. Vejo também aqueles que desenvolvem um apego inseguro, né, pela inconsistência afetiva. Isso é muito presente também, essa inconsistência afetiva. Eu já ouvi muito isso, Paulo, de adolescentes chegarem e falarem: eu nunca ouvi um te amo do meu pai, sabe? Essas coisinhas que parecem ser tão pequenas, mas que aquilo tem um rombo tão grande, né? São as lacunas que vão ficando, né? Exatamente, as lacunas. E essas marcas, elas não desaparecem com o tempo, né? Elas não pegam uma borrachinha e você vai ali e apaga. Ao contrário, elas ficam... Quando o adolescente busca essa identidade, essa autonomia, esse pertencimento, elas vão aflorando, como nós falamos. E aí... eu acho muito interessante pontuar que quando eu comecei a caminhar com esses adolescentes, a ouvir as dores, eu percebia, Paulo, nos retiros assim da igreja, nos eventos da igreja, você falava sobre vários temas. Agora, quando você falava de paternidade, uma ministração que era de 1 hora ficava em 3. Porque era algo que você precisava
dedicar um tempo. Você via que era algo que era muito sofrido, gerava um sofrimento psíquico muito grande, sabe? Algo que você via aquele adolescente desconfigurado. Você via que as forças dele, aquela visão de adolescente, né? De o fortão, a popular, exatamente, aquilo abaixa. E quando eu comecei a perceber isso, foi quando eu comecei a desenvolver o desejo de fazer a faculdade de psicologia, né? Porque eu entendi que é uma ferramenta, a psicoterapia é uma ferramenta poderosa nesse processo de construção de identidade, de entendimento de si, dos seus sentimentos. Sim. Essas lacunas, de fato, como foram mencionadas aqui, que são afetivas, elas trazem isso, né? Esse sentimento, né? De eu não sou visto, eu não sou ouvido, eu não sou reconhecido. Então, tudo isso que você traz no seu relato e que são observações suas em meio a esses adolescentes, tudo isso que aponta também, né, para o seu interesse de estudar a ciência psicológica, acho que é bastante oportuno, inclusive, né, porque esse ambiente, e você falou do tema sendo dito e o quanto isso impacta, né, e o quanto de esforço, né, de demanda que cabe ao líder, né, que está ali conduzindo aquele momento, é porque há muito conteúdo, de fato, né? Há muito conteúdo. O espaço terapêutico, eu tive a oportunidade já de ouvir alguns adolescentes por conta dessa ausência e reestruturar tudo isso, desenvolver nesse adolescente e fortalecer esses sentimentos. É um processo, de fato, né? Não acontece assim de uma hora para outra, é um caminho, mas é muito importante quando há a percepção disso. É importante a figura desse líder quando ele observa, quando ele sinaliza e quando ele se movimenta ao encontro para, de alguma forma, trazer ali uma luz, vamos assim dizer, né? Dar a orientação, voltar com ele pro chão, trazer para ele uma realidade, né? Por mais dura que ela possa ser, num caminho de fazer com que ele busque solução, para que ele busque um caminho de saúde para aquilo que ele está vivendo, né? Então, assim, eu entendo que esse evento aí que você trouxe como exemplo são eventos assim que fazem com que, numa linguagem mais popular, a ficha caia e haja uma percepção, né? Que a visão se abre e aquele adolescente ele vai encontrar um caminho, uma busca. Né? Eu não consigo, mas eu preciso, então eu vou buscar apoio, eu vou buscar orientação. A psicoterapia, ela é esse lugar aí que esse jovem pode encontrar esse espaço e um espaço de saúde, um espaço de orientação, de crescimento, de respostas, para que ele possa continuar o caminho dele, né? Porque quando a gente fala de adolescente, a gente sempre pensa nesse futuro que está por vir. Quando a gente trabalha a tríade cognitiva, você já deve ter ouvido falar desse conceito, a gente trabalha o eu, o outro e o futuro. Então, quem sou eu, quem é o outro e que futuro é esse? Exatamente. Então, eu preciso ter isso trabalhado na visão desse jovem também. Eu preciso provocar ele, mesmo que ele ainda esteja ali com os seus 14, 15 anos, mas ele começa também a perceber isso e apontar para isso, para que ali a gente possa começar a apoiar, ajudar, a refletir junto com ele. Sim. E a psicoterapia propicia essa proposta. Queria te fazer mais uma pergunta, Emily. Como é que você vê essa ausência afetando a construção de identidade, especialmente dos meninos? Mas e as meninas? Você observa isso no que diz respeito à confiança, relacionamento, autoestima? Porque a gente está falando aí de indivíduos diferentes e como acontece, né? No menino tem uma perspectiva,
na menina é outra. Como é que você percebe? Você já notou isso? Sim. Eu consigo perceber, e quando a gente fala sobre essa figura paterna, como influencia nessa construção da identidade, eu percebo nos meninos, porque esses meninos começam a buscar essa referência de masculinidade, né? Essa referência paterna, e como a falta disso manifesta neles uma necessidade de validação. Por exemplo, eu já vi muitos casos de meninos que, por exemplo, o pai se ausentou de casa. E eu falo de ausência, às vezes, de pai presente, mas ausência emocional e ausência física, talvez. Mas quando esse pai se ausenta e esse filho assume, eu sou o homem da casa. Sim. Né? Eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar da minha irmã. E como que isso faz mal, gera sofrimento? Porque ele não é pai, ele é filho. Assume uma responsabilidade. Assume uma responsabilidade, um fardo. Bem prematura. Exatamente, bem prematura, de que eu tenho que ser agora o homem da casa, né? Eu tenho que sustentar a casa emocionalmente, e eu tenho que sustentar. Materialmente. Exatamente. Eu vejo esses adolescentes, muitos deles, Paulo, têm esse conflito, né? Eu sou o homem da casa, eu não posso expor as minhas fragilidades, os meus medos, as minhas dúvidas, as minhas vulnerabilidades, e aí fica nessa tensão, essa falta de referência masculina. Quando essa ausência, muitos meninos sentem que precisam provar constantemente quem são. Então a gente percebe nos meninos um comportamento muito mais de autocomprovação, né? De você se comprovar, de você se enquadrar em alguns grupos para ser aceito. E aquela fama de, não, eu sou macho, né? E a identidade dele tá aqui, tá colar. Exatamente, tá algo bem confuso, porque ele precisa se validar. Sim. Nas meninas, as meninas já, eu percebo algo mais sensível, né? Algo mais sensível no sentido de que essa ausência impacta na autoestima. Muito na autoestima. A capacidade de confiar e de enxergar o seu valor como mulher, como filha, né? Isso é muito presente. Isso é uma realidade muito forte nas meninas, distorção de imagem. Aí a gente fala sobre o impacto das redes sociais. Sim. Que é algo tão presente na realidade dos adolescentes de hoje. Sim. Eu não falo de algo muito distante. Na minha época de adolescente, não tinha Instagram, né? Isso não era tão forte assim, sabe? As comparações, padrões de beleza muito estabelecidos, e que quando você não se encaixa nesse padrão, você é o patinho feio. É muito danoso isso. Exatamente. É muito triste, né? Você tentar correr essa corrida de se enquadrar em padrões estabelecidos socialmente nas redes. E eu vejo que essas meninas, elas apresentam muito isso, essa baixa autoestima. Muitas dessas meninas internalizam a ideia de que não são suficientes, de que nunca serão suficientes, né? Vem o sofrimento da mãe, por vezes, da criação, da ausência ali de uma figura paterna. E aí começam a se comportar ou ter traços muito parecidos de comportamento daquela mãe. Eu percebo muito isso. Sim. E em ambos os casos, eu acho, Paulo, que o trabalho pastoral é muito importante, né? Eu acredito muito no discipulado, mas o trabalho psicoterapêutico também é uma ferramenta e ajuda a ressignificar essas narrativas, sabe? Sim, sim. A fortalecer esse senso de identidade, de pertencimento desse adolescente. Sim, sim. É nesse caminho aí que a gente trabalha, né, no espaço da psicoterapia, essa reorganização de identidade, né, do autoconceito, do senso de valor que aquele sujeito tem, seja menino, seja menina. É bem verdade que a gente tem que guardar essas diferenças, né? O menino, como ele enxerga a menina, como ela percebe, e como você observa, faz todo sentido. As estratégias, elas acabam sendo diferentes mesmo, né? As estratégias de enfrentar
aquela situação, aquele conceito que ela está tendo dela mesma, acerca dessa ausência. Então, a menina, a gente vai ter uma estratégia, o menino vai ter uma outra estratégia para poder, nesse caminho, né, de ressignificar, de reorganizar identidade, de buscar esse valor, esse conceito, enquanto, de fato, um homem e uma mulher, apesar ainda de ser menino e uma menina, um adolescente e uma adolescente naquela idade. Sim. Por isso que a jornada que está por vir, ela é muito importante. Por isso que o futuro, examinar a perspectiva de futuro faz muita diferença. Mas enxergar esse momento presente é fundamental. E essas vulnerabilidades, de fato, elas são extremamente importantes serem observadas. É bem verdade que os contextos, as realidades, cada história, isso vai colocar a gente diante de uma estratégia, diante de uma forma de abordar para cada sujeito. Não tem como desconsiderar isso. Exatamente. Então, mas há algo que acontece, que acaba se tornando comum, vamos assim dizer, né? Que se espera, opa, está repetindo. E a gente tem que tomar muito cuidado com as perpetuações. Recentemente eu li uma matéria acerca de gravidez na adolescência. E a reportagem chamava atenção para a perpetuação dentro do contexto daquela família, da avó, da mãe e daquela filha. Sim. E aí o tema gravidez na adolescência é um tema muito vasto, tem conteúdo para mais um podcast. Uhum. Eu não vou entrar nisso, mas quando eu falo da perpetuação, é algo que também a gente precisa jogar uma luz quando a gente fala dessa vulnerabilidade também. Então essa reportagem ela é muito interessante por conta disso, né? Há um número, uma estatística muito importante de ser observada, né, pelas nossas autoridades na área de saúde. Eu acho que é uma questão também que vai para o viés social. Então, assim, essa perpetuação precisa ser enxergada para que a coisa não volte, entende? E não continue. Então, reorganizar, trazer essa questão do valor, do autoconceito é muito importante. E a psicoterapia ela vai caminhar sobre esses aspectos também. Enxergar esses padrões repetitivos, sim, né? Sim, para que não haja essa perpetuação. Exatamente. Porque quando há, a gente vai ficar incorrendo na mesma dificuldade. E aí, geração após geração, as coisas podem continuar acontecendo. Então, há que se observar isso também. Sim. E eu avanço com você, Emily, já te agradecendo imensamente pelo compartilhar de todas essas experiências, todos os seus interesses. E eu queria aqui já te fazer a nossa última pergunta, entendendo que a fé ela se torna um recurso saudável. E eu queria que você me dissesse como é que você percebe que a espiritualidade pode ajudar esses jovens a encontrar sentido e direção quando essa ausência pesa. Há casos que a fé pode confundir, pode gerar culpa. Como é isso para você? Como você percebe isso diante de tanta experiência, diante de tanta vivência? Como é que você percebe isso? Paulo, essa pergunta é muito boa, né? A gente pode discorrer muito sobre ela. Eu acredito que sim, a fé e a espiritualidade pode ser uma fonte muito saudável de apoio emocional. Eu vejo que muitos adolescentes encontram em Deus esse pertencimento, esse cuidado, esse propósito. A gente fala muito sobre isso, né? Esse lugar de entender o seu propósito. Eu percebo, Paulo, que a fé pode ser, né? Esse direcionamento, esse lugar que oferece sentido, esperança. Uhum. Mas eu percebo um contraponto, e a gente precisa falar sobre isso, que é diferenciar a espiritualidade saudável, né? De discursos religiosos que geram culpa. Uhum. E eu reflito sobre isso, pensar
em algumas frases, por exemplo, acreditar que você precisa ser forte espiritualmente o tempo todo. Acreditar que a dor significa falta de fé. E isso é algo, uma ideia que é muito disseminada, né? Por vezes. Não, isso é falta de fé. Isso é falta de Deus. Não, isso, não sei por que você está sofrendo isso, né? É só você ler mais a Bíblia. E eu vejo o quanto isso é prejudicial. Porque, não, a própria Bíblia fala que na nossa fraqueza é que se aperfeiçoa a força de Deus, né? E a gente não tem problema a gente se expor e entender que aquela dor, ela é para ser vivida assim, legítima, legítima, né? E eu percebo isso na minha fase de adolescência, como isso foi algo muito difícil pra mim. Porque eu sempre fui essa menina que eu achei que eu tinha que ser forte o tempo todo. Tentar sustentar muitas coisas em mim, na minha fase de adolescência. E acabou que essa pressão e essa sobrecarga de conflitos, eu não posso mostrar que eu tô precisando de ajuda. Eu não posso mostrar que eu tô sentindo, que eu fiquei triste. Como que isso gerou em mim um sofrimento muito grande. Sim. Eu fui uma adolescente que eu sofri por 3 anos um quadro de bulimia muito intenso. Eu tinha uma distorção de imagem muito grande. Eu não conseguia me identificar. Olhava pro espelho e não conseguia me enxergar, sabe? Era algo muito presente. Então, vivi dentro desse quadro de bulimia por muitos anos, porque eu fui fazendo dos meus sentimentos, é como se fossem comida, né? Você vai engolindo, e eu sempre falo pros adolescentes, sentimento não é alimento. Não é pra ser engolido ali e você guardar, porque uma hora vai explodir. E explode das formas mais variáveis, e quando explode, e que você não faz um pedido de ajuda ou de socorro prévio, isso é muito prejudicial. Sim. E acarreta muitos outros traumas, né? Sim. E eu percebo isso, como que tem adolescentes que internalizam essa ideia de, não, eu não posso demonstrar que eu tô sofrendo, a dor eu preciso buscar mais a Deus. Claro que a gente precisa sim buscar mais o Senhor, mas eu vejo que a psicoterapia na minha vida foi fundamental. Foi fundamental. Quando eu comecei um tratamento, né? Um tratamento, digo, uma inserção ali na terapia, que eu comecei a participar ativamente desse processo terapêutico na minha vida, aquilo ali pra mim foi um desatar, assim, foi muito bom. Abriu uma visão de uma forma diferenciada. Exatamente. Por isso que eu sempre reforço, Paulo, caminhando pro final aqui da nossa conversa. Sim. Eu sempre reforço para esses adolescentes que fé não é negar suas emoções, sabe? A fé não é essa negação, não é. A fé é um espaço para você nomear sentimentos, para você confiar, para você buscar ajuda, né? Esse espaço da igreja, como foi fundamental na minha vida, sabe? Eu sou uma menina, né? Uma mulher que a minha vida toda foi dentro da igreja, né? As minhas crenças, meus avós eram pastores, cresci dentro da igreja. E como que a igreja me ajudou? Como que a igreja, eu conheci pessoas que forjaram em mim, sabe? Que me ajudaram, que me ouviram, mas que também não deslegitimizaram o meu sofrimento, sabe? Sim. Me acolheram, sabe? Eu encontrei na igreja esse lugar de acolhimento. E que me forjou e que me fizeram caminhar na certeza de que eu queria continuar fazendo isso na minha vida, cuidar de pessoas, ouvir pessoas, de fato com uma escuta ativa, me preocupando com o próximo. E eu acho que é exatamente isso, sabe? Essa ausência, Paulo, essa ausência da figura paterna não é tudo, sabe? Não diz tudo. Na verdade, existe muito que pode ser feito. Sim. Existe um trabalho, existe uma construção, sabe? Como eu fico feliz em ver adolescentes que lá atrás eu tive a oportunidade de conversar e hoje são homens e mulheres que entendem quem são, sabe? Que são firmes nos seus posicionamentos, que são de fato homens e mulheres que passaram e ressignificaram esse sofrimento. Meninos e meninas que diziam pra mim, eu nunca ouvi um te amo do meu pai, mas foram os primeiros a dizer eu te amo pro pai. Sim.
sabe? E romperam essa relação, sabe? Foram os filhos que foram até pais. Entendi. Filhos curados, né? Transformados ali, que foram até esses pais. E eu acho isso muito poderoso, né? Verdade, Emily. Quando eu tô num espaço terapêutico e falo desse conceito amplo de saúde, eu entendo que esse aspecto espiritual, ele tem, sim, uma conexão. Então, eu entendo que, para além do físico, do emocional, do mental, do social, eu aponto esse lugar do espiritual enquanto algo que precisa ser desenvolvido, sim. Então, eu abro esse espaço. Eu me permito ouvir sobre isso, respeitando, lógico, a crença de cada um. Sim. Mas, assim, diferenciando culpas, porque tem esse, como você bem pontuou, como é que essa culpa ela está sendo mostrada, e diferenciar essa coisa moral e essa coisa emocional. Eu acho que tem que estabelecer essas diferenças, por isso um espaço eclesiástico de fé. E aí, quando você fala desse equilíbrio, né, que há no discurso e na fala dessa fé, né, desse desenvolvimento espiritual, ele é fundamental também para que não traga esse sentimento de culpa. Então, é muito importante, por isso que, ao ouvir, eu preciso também estabelecer essas diferenças e respeitá-las, entendendo como esse conceito está ali sobre aquele sujeito de culpa, né, falando só de culpa. Então eu percebo que esse espaço, esse apoio que há nessa comunidade, para além da família, é de extrema importância. Sim. Fortalece o processo terapêutico de alguma forma, tá certo? E assim, esses sentimentos e esses traumas, eles aparecem e também não aparecem nesses espaços coletivos. Sim. Às vezes eles ficam quietos, calados, surdos. Mas quando se tem um espaço que ele está ali para ouvir, né, intencionalmente desejoso de observar, de querer ir ao encontro, isso fortalece. Sim. E na medida que aquele sujeito traz isso também como um recurso positivo, isso só vai trazendo benefícios para o processo terapêutico, né? Você trouxe o seu exemplo de forma bem clara, e o quanto eu percebo que isso colaborou e ajudou nesse seu processo psicoterápico. Sim. Não é verdade? Do contrário, você talvez nem fosse para esse lugar, ficasse se valendo somente daquilo que lhe diziam, né? Exatamente. Então é importante. E quando eu ouço do meu paciente isso, de que ele tem uma fé, uma espiritualidade, como eu disse, independente da crença, eu trago isso para o espaço e tento explorar isso da melhor forma possível. Entende? No sentido de trazer isso como algo bom. Porque o espaço coletivo, ele é potente, né? Sim. Ele é potente. Com os seus devidos cuidados. Sim, né? sim. Por conta daquele que está ali provocando, trazendo o discurso. Sim. Né? Trazendo o incentivo, trazendo a referência. Isso é muito importante nessa construção. Emily, muito obrigado. Acho que foi assim uma conversa extremamente preciosa, né? Sua reflexão, a sua vivência, a sua liderança. Eu acho que isso é fundamental. Parabéns. Eu entendo que isso é precioso demais. E eu acho que aqueles que estão próximos a você são muito beneficiados com esse seu entregar, né? Com esse seu disponibilizar-se. Eu acho que isso é precioso demais. E a gente está em meio, né, a um tempo onde, como você bem disse, né, a gente tem aí tantas referências, né, a saber nesse espaço de redes sociais, que são referências e que acabam de alguma forma influenciando e que acaba levando de alguma forma esse sujeito para um lugar que não vai ser o melhor lugar. Verdade. Que vai gerar dano, que vai gerar trauma.
que vai encontrar a vulnerabilidade daquele sujeito e aquele sujeito não vai saber como trabalhar isso. Exatamente. Então, é um outro tema também profundo que se debate e que pode falar-se muita coisa a respeito, né, desse espaço, né, social, desse lugar, dessa internet, desse smartphone. Nossa. Tem tanta coisa para se falar sobre isso. E mais uma vez, então, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com você. Obrigada a você. Foi muito rica, né? Essa troca foi muito rica. Sou muito grata pela oportunidade. Um tema que, como eu falei, é tão especial para mim, que eu gosto muito de falar, gosto de estudar e observar no dia a dia, né? Então, muito obrigada. Foi muito bom essa oportunidade. Como se diz na academia, o seu objeto de estudo, ele tá ali, né? Exatamente. Quase que diariamente. Quase que diariamente. Que bom. Espero que você possa se especializar, inclusive, e tornar esse público como seu público-alvo, quem sabe um deles. E que eu te desejo todo sucesso, que Deus te abençoe nessa jornada. Obrigada. Tá bom? De completar esse ano letivo. Sim. E dos próximos que virão. Muito tá bom? obrigada. Que dê tudo certo, que você seja muito bem sucedida nessa sua jornada como psicóloga, como futura psicóloga. Tá bom? Vai ser minha companheira de trabalho, que possamos juntos Tenho aí, muito quem que sabe. aprender com você, Mas Paulo. quem sabe estabelecermos uma parceria no futuro, Com certeza. enfim, Muito caminharmos obrigada. juntos e trocando experiências, tá bom? Muito obrigado. obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui e que é responsável por um adolescente que enfrenta essas questões, ou se você é um jovem que sente que essa ausência ainda dói, a psicoterapia pode ser um caminho potente para reconstruir significados, fortalecer a autoestima e reorganizar essas vivências emocionais. E se esse episódio fez sentido para você, envie para aquela pessoa que você acredita que esteja precisando ouvir essa nossa conversa. E não esqueça, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações do nosso canal. Eu sou Paulo de Deus, psicólogo, e te espero no nosso próximo episódio de Conversa com o Paulo.